Boa tarde, cheguei. Boa tarde, cheguei. Vamos lá. Ai, gente, tô perdida. Quando eu tenho reunião meio-dia, eu entro perdidaça. Eu tenho reunião tô no meio-dia. Que é isso, um filme? Vamos ver. Criei agora. Criei o evento agora, criei o post agora, mas tá tudo aí pra vocês. Estamos online, estamos juntos em mais um dia pra gente encerrar a nossa 18ª temporada. Essa é a última semana. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega no YouTube depois. Cauã, Felipe, sejam muito bem-vindos, meninos, no Instagram. Tô no LinkedIn e no Instagram em vídeo. Beta, bem-vinda pra nossa, não sei quanto episódio, 20º. Ai, meu Deus, socorro, Deus. Terça-feira é isso aí que nós temos. 23º episódio da 18ª temporada. TI. Carreira na TI a gente varreu nessa temporada, tá? E aí a gente tá falando nessa última semana sobre longo prazo. Porque eu falei pra vocês como entrar, como ser promovido, como se desenvolver, como trabalhar pra gringa. E aí a gente vai encerrar essa temporada falando de como sustentar a carreira no longo prazo. Então já falamos sobre evitar burnout, já falamos sobre como não ficar acomodado, revisitar a carreira de vez em quando para ver o que tá rolando. E hoje a gente vai falar sobre quando que é a hora de trocar de empresa. E aí aquela história, né? Se a gente está levantando um incômodo em relação ao tema, talvez já seja a hora. Vamos partir daí. Se a gente está incomodado onde a gente está, se a gente já está pensando em, talvez fosse melhor eu trocar, talvez seja melhor trocar mesmo. Vamos pensar desse jeito? Faz sentido, tá? Eu acho que faz sentido a gente começar a pensar dessa forma. Mas às vezes também é ciricutico, né? E às vezes a gente tá assim, eu vou me embora. Vou levantar, pegar minha bolsa e mandar todo mundo a merda e vou embora. E não é assim, né? Eu fiz isso uma vez, eu era bem... Meu primeiro emprego. Não é exatamente desse jeito, que não é nem meu feitio, né? Mas eu teve uma empresa que eu falei, vocês vão fazer isso? Foi por uma injustiça, inclusive, que foi feita com uma colega de trabalho. Eu pensei, isso aqui, essa cultura aqui não dá pra mim. Não que eu pudesse escolher muito, eu precisava pagar aluguel. E não tinha muita experiência, e não tinha muito currículo, sabe? Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que saber nosso limite de valores, sabe, gente? Então, às vezes, a gente tem que saber identificar o limite. A gente tem que saber. Toda empresa tem seus problemas, as coisas que a gente discorda, as coisas que a gente achava que tinha que ser diferente. Toda empresa tem. Mas tem coisa que é mais puxado. Lucas Tenório, bem-vindo. Então, acho que é importante a gente ter essa ideia, dessa percepção do limite. Carmen, seja muito bem-vinda. A gente tem 3 possibilidades para a gente tomar a decisão de quando é a hora de trocar de empresa. Em primeiro lugar, falta de oportunidades de crescimento. Eu faço, meu chefe pega e me diz assim, não, se tu seguir esse caminho aqui, a gente consegue para um próximo estágio. Bem-vindo, Fabiano, boa tarde no LinkedIn. Não, só falta esse projeto aqui, só falta eu enxergar em ti evidências desse comportamento. Oi, Carmen, bem-vinda. Só falta eu enxergar evidências desse comportamento aqui e aí eu vou conseguir te promover. E aí tu completa todas as exigências e a promoção não vem. Então, até nesse caso, eu acho pior do que só a falta de oportunidade de crescimento. Eu acho que Opa! A Carmen falou que conseguiu se recolocar. Palmas para Carmen. Palmas e corações para Carmen. Feliz demais, Carmen. Parabéns. Isso era óbvio. Uma profissional super competente. A gente fez um papo, né, Carmen, de mentoria de carreira há pouco tempo atrás. E ela falou, você sempre ajuda demais, maravilhosa. Às vezes eu boto mais energia boa do que dica útil, né, Carmen? Eu acho que é isso. Meu santo é forte. Aí eu mando essa energia pra vocês e rola. Falta de oportunidade de crescimento. Eu acho que é menos pior quando o gestor é honesto contigo.
fala, olha, realmente aqui nós somos uma empresa pequena, eu te contratei para essa posição, que é a necessidade que nós temos no momento, a gente não tem previsão de crescer, não tem previsão de aumentar, ou às vezes o crescimento depende de um cliente que entrou, que saiu, que não entrou, que falou que ia entrar, que não entrou, e aí não tem para onde ir. Então eu acho que é menos pior quando pelo menos o gestor te dá essa visibilidade de, olha, o que nós temos para te oferecer agora é isso aqui, e é isso, infelizmente é isso, né? Já teve empresas que eu deixei a empresa com uma dor no coração de sair, e eu saí porque eu entendi que eu já tinha batido no teto, sabe? Quando bate a cabeça no teto, não tem mais para onde eu ir. Para eu ir para algum outro lugar, eu teria que substituir a minha chefe. Não tinha como, sabe? E era bem isso, tá? Era bem específica a estrutura, eu não tinha mais um próximo passo. Às vezes, principalmente quando a gente está falando em tecnologia, o teu próximo passo nem é na tua área, é em outra área. E eu já vi alguns casos de profissionais da minha área de RH que fizeram uma movimentação para ser diretor de operações, por exemplo. Porque, realmente, quando bons profissionais trabalham na área de RH, a nossa visão estratégica do todo, que é o importante para a pessoa de operações, nós temos. Então, existiria essa possibilidade. Em tecnologia, acho que é um pouco mais fácil. Eu sou coordenador da área de... Eu sou coordenador de back-end. Sei lá, tô inventando aqui, tá? Tô inventando, vocês adequam o discurso à realidade. Sou coordenador de back-end, aí eu consigo ir para uma outra squad que é de full stack. Acho que tem essas possibilidades. Mas quanto mais alto, preste atenção nisso. Segure a pedrada. Quanto mais alto vocês sobem, mais dificuldade vocês têm de continuar subindo. Porque no topo da pirâmide da hierarquia tem menos oportunidades, menos vagas. Inclusive é por esse mesmo motivo que executivos de qualquer área que for têm muita dificuldade de se recolocar quando saem. Porque em geral as empresas, principalmente as grandes corporações, que tem um monte de gente de média liderança querendo subir para alta liderança, abrem vagas, eles não abrem para o mercado. Eles abrem dentro da empresa para outras pessoas de média liderança que querem subir. E que a empresa já conhece o trabalho dessa pessoa, como é que ela se comporta, se ela é um bom líder para as pessoas, se ela é comprometida com a empresa, se ela é uma promotora da marca da empresa. Então, falta de oportunidade de crescimento, vocês têm que dividir muito bem dentro da cabeça de vocês. É porque não tem mesmo condições na empresa, ou estão me enrolando para eu ficar dando essas esticadas. Não, beleza, eu vou fazer só esse projeto a mais aqui, que nem faz parte do meu escopo, para provar o meu valor e esse cara me promover. Mas quantas vezes isso já aconteceu? Se isso é um padrão, tu tá sempre esticando o teu escopo, esticando e não vem um reconhecimento, sinal de alerta. Pelo menos financeiro. Pode ser que de cargo tu não consiga subir, mas tu consegue uma promoção salarial. Então, acho que o primeiro de tudo é isso. Vamos fazer uma análise bem justa de não estou crescendo porque não tem mesmo espaço, a empresa não tem isso para me oportunizar, ou eu não estou crescendo porque estão me enrolando para esticar e me pagarem menos por mais trabalho. Ana, bem-vinda. O Álvaro perguntou, o que tu acha de profissionais que preferem ficar como colaborador, sênior e não subir para liderança? Eu acho maravilhoso, Álvaro. Às vezes a gente não gosta de gente, sabe? Às vezes eu também não gosto de gente. Dependendo da gente, eu também não gosto muito da gente. É difícil ser líder. É difícil fazer gestão de pessoas. É difícil ter que falar para a pessoa que ela tá falhando num negócio que tu esperava dela. É difícil deixar de fazer um negócio que tu sabe que tu ia fazer maravilhosamente bem para delegar isso para uma outra pessoa que tu sabe que não vai fazer igual do jeito que tu faria. Porque essa pessoa tem que aprender. E às vezes a pessoa aprende e ela se torna melhor do que tu. Sabe? Acontece.
E aí, sabe o que dá, qual é o tipo de oportunidade de crescimento para quem não quer subir para liderança? É grana. É grana, é mais responsabilidades. Isso são perfis comportamentais muito bem estabelecidos. As pessoas que não querem posição de liderança são pessoas tecnicamente, às vezes até mais capazes do que quem está na liderança. São pessoas que se aprimoram muito na técnica. Então são pessoas que podem assumir responsabilidades por projetos bem maiores. Obrigada pela tua pergunta, Álvaro, excelente. Ticiana, seja bem-vinda, que honra te ter aqui. Pegaram, gente? Acho que o principal é a gente cair na real. Não, falta oportunidade de crescimento aqui, por quê? É porque estão me passando para trás e não estão me dando dinheiro e cargo e tudo mais, ou é porque não tem mesmo onde bati com a cabeça no teto, não tenho mais para onde ir. Primeira coisa para a gente decidir se é a hora de trocar de empresa ou não. Vou dizer para vocês, inclusive, que eu me arrependi, tá? Dessa empresa que eu saí, que era a Corner Shop, que depois foi comprada pela... a gente já tinha controle na operação da Uber. A gente já tinha... A Uber já tinha comprado, mas eles não tinham controle da operação. Aí depois que eu saí, um tempo depois, a Uber também pegou o controle da operação da Corner Shop. Eu amava trabalhar lá. Eu fiquei 1 ano lá, a gente dobrou a operação em 1 ano, de 260 a gente foi para 520 funcionários. Eu era Head Brasil de People e eu amava o que eu fazia e eu estava super feliz, eu amava a cultura, o time, a minha gestão. Eu não tinha mais pra onde ir. E aí eu vou dizer para vocês que eu me arrependi porque a experiência pós não foi legal. Eu fui para assumir América Latina numa empresa de meios de pagamento, que é a Fiserv, mas a estrutura não favorecia o trabalho que eu tinha que fazer. Eu aguentei o que eu pude e eu entrei com a bunda e a empresa entrou com o pé, sabe? Não foi uma experiência legal, nem para a empresa, nem para mim. Falhei, inclusive, como profissional, sabe? Então, não tinha como eu saber. A única coisa que eu queria era crescer. E eu achei que seria uma boa oportunidade, não foi. Então, acontece. O Álvaro falou assim, ó, nessa linha de raciocínio, imagina alguém que subiu para liderança, não curte e volta para colaborador. Como tu vê esse movimento? Uma pessoa que era manager na empresa X não consegue voltar e busca uma oportunidade fora de volta como colaborador? É horrível isso, Álvaro. É horrível. E eu vou te dizer, vocês sabem que eu tô aqui para falar a real para vocês. A pessoa fica queimada, sabe? Já aconteceu muitas vezes isso. Da gente pegar uma pessoa que é um excelente técnico, é um excelente especialista, e aí o dono da empresa, normalmente os donos da empresa pensam isso. Não, vamos botar o cara na liderança, porque ele vai multiplicar perfis igual dele. Só que o cara ele é muito bom no dele, e não em reproduzir isso em outras pessoas. A gente bota o cara na liderança, o cara frita na liderança, dá errado, ele é mal avaliado e a empresa demite. Infelizmente, por melhor que seja a empresa, isso acontece. E aí a gente tem um problema na legislação trabalhista brasileira, que não é o teu caso, né, Álvaro, mas aqui no Brasil, sim, que a gente não pode rebaixar a pessoa. Não pode voltar para o salário que tinha e às vezes não encaixa na empresa ter um profissional técnico com o salário de um manager, que é o teu exemplo aí. Então, assim, como é que eu vejo isso? É uma merda. E a gente precisava, como empresa, como sociedade, mudar. A gente precisaria ter mais liberdade de fazer essas movimentações. Só que daí são os bons pagam pelos maus. Porque tem empresa também que faz isso para ficar usando a pessoa e não pagando o que ela merece. Então, eu não sei qual é a solução para isso. Adoraria, vou pensar mais. Se eu pensar em alguma alternativa, eu trago para vocês, assim. Mas não tenho nem ideia de por onde começar. É difícil mesmo, situação bem, bem ruim. O Fabiano falou, a minha percepção do mercado era restrita à caixinha de conhecimento do negócio imposta pela empresa. O confronto com a realidade externa quebrou essa visão e foi essencial para que eu enxergasse o todo. Não foi, Fabiano, a gente falou sobre isso acho que ontem, inclusive, no anterior. Que às vezes a gente quer seguir o plano de carreira da empresa à risca,
Plano de carreira da empresa é baita armadilha, tá? Eu falo isso pra vocês temporadas já, tá? Não caiam nessa de entrar na empresa e dizer, ai, qual é o plano de carreira da empresa? F-se o plano de carreira da empresa. O importante não é o plano de carreira da empresa, o plano de carreira de vocês. Tudo que a empresa construir, ela tem o poder de destruir. Não sigam o plano de carreira da empresa. Enxerguem na empresa o lugar para vocês terem a oportunidade de desenvolver a própria carreira de vocês, o próprio plano que vocês têm dentro da cabecinha de vocês. Jojo, seja bem-vindo. Que saudade. Pegaram? Não, a gente tem que sair da caixinha de conhecimento imposto pela empresa. E eu sei que é difícil, porque isso muitas vezes significa tu trabalhar tuas 8 horas, pelo menos, né? A gente sabe que tem gente que trabalha até mais, e ainda ficar estudando em turno inverso. Só que TI é isso aí, gente. TI é estudar infinitamente. É isso. Hoje eu tô realista demais, né? Vou tentar tirar um otimismo aqui. Segundo ponto, de quando que é a hora de trocar da empresa. Clima ruim ou desvalorização. Desvalorização eu já falei para vocês no primeiro ponto. Clima ruim. Ai, gente, tem tantas camadas no assunto clima. A gente tem que saber separar o que é culpa da empresa e o que às vezes é aquela área tá ruim. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já trabalharam em empresa que aplicava pesquisa de clima pelo Great Place to Work. Eu já apliquei em 2 empresas para ranking. Fran, seja bem-vinda. E tô no LinkedIn e no Instagram, tá, gente? No Instagram, mariana.gaida. Adoro quando o pessoal do LinkedIn migra lá no Instagram comigo também, que eu boto um monte de coisa no story que eu não posto para vocês no LinkedIn, porque não é conteúdo próprio. Então, mariana.gaida no Insta. Empresa The Great Place to Work. Como é que funciona a pesquisa do Great Place to Work? Tu responde as mesmas perguntas 2 vezes. Que esquisito, Mari, por quê? Porque na primeira tu responde sobre a empresa, não sei se é essa a sequência, tá? Mas numa parte tu responde sobre a empresa como um todo, tua satisfação com vários critérios, e na segunda parte tu responde só da tua área, só do teu líder direto. E, gente, é doentia a diferença que a gente vê às vezes entre a satisfação das pessoas com a empresa como um todo e com o seu líder. Que merda! Mas que bom que a gente tem ferramentas como pesquisa de clima para identificar as maçã podre. As áreas, os times e um líder, às vezes é um cara que está estragando a relação de trabalho do profissional com a empresa. Então é muito importante que vocês tenham o discernimento de separar se o clima é ruim porque tu tá numa área ruim, ou se o clima é ruim porque a empresa é uma bosta mesmo. Porque a empresa não tem cultura, não tem valores, não tem respeito pelo profissional, pela pessoa atrás de quem você... Por trás, à frente, por cima, em todo lado. O Álvaro falou, tudo que a empresa construir, ela tem o poder de destruir. Sensacional. Muitas vezes as pessoas dão a responsabilidade da carreira na mão da empresa e depois reclamam. É isso. Quando todo mundo... Thiago, bem-vindo no Instagram. Todo mundo que chega na empresa, qualquer empresa que eu tiver, aqui na Ancover também, a pessoa chega e me pergunta, qual é o plano de carreira da empresa? Vamos sentar? Senta que lá vem história. E eu mando ver. E implanto isso na cabeça de todo mundo. Rafael Gavarron, seja bem-vindo. Gavarron, não sei qual a pronúncia do teu sobrenome. Eu implanto isso na cabeça da pessoa. Vocês não podem deixar a carreira de vocês na mão da empresa. Não caiam nessa armadilha. O Heinrich falou, um problema muito grave nessa área que tive que trabalhar comigo mesmo é a comunicação. Às vezes muito bons para se comunicar com a máquina, mas não entender a real necessidade do negócio. É o pessoal que não entende a regra do jogo, Heinrich. Esse que é o problema. Heinrich, tu é Principal Engineer, eu tô com uma vaga de Staff Software Engineer. É uma stack bem legal, pagamento em dólar, tá, gente? Para uma empresa parceira da consultoria, da minha consultoria. Quem tiver interesse me chama.
Eu vou divulgar para vocês no story do Instagram. Vamos fazer isso? Vou botar para vocês no story do Instagram. Vaga boa, pagamento em dólar. Anselmo, seja bem-vindo. Mas tem que ser nível Principal Engineer mesmo. Irish, inclusive, se tiver interesse, me chama. Acho que é Node. Não me lembro a stack. Depois eu falo para vocês lá nos stories do Instagram, tá? Mariana.guide. Então vamos. Vocês estão vendo? Tudo que eu tô falando para vocês. Anselmo, tá chegando no final, tô indo pra terceira dica. Ainda tá tempo. Tudo é discernimento. É mesmo falta de oportunidade de crescimento? A empresa não tem como fazer? Ou é o gestor que tá dando? Ou eu não tô enxergando? É clima ruim mesmo? Geral da empresa? Será que eu preciso trocar de empresa? Será que só trocar de área já não resolvia? Será que só eu ir pelo caminho certo para mostrar que esse gestor não está sendo bom líder já não seria legal também? Discernimento. Terceira dica para a gente encerrar, que eu ainda tenho que almoçar. Seus valores não combinam mais com a empresa? Foi meu caso. E nem era um negócio muito grave, tá? Desse caso que eu contei para vocês, que não fechou depois. O que eu precisava para fazer o meu trabalho, a empresa não me dava no tempo que eu precisava. Para cada vaga que eu precisava aprovar, para chamar o candidato, mandar a oferta, eu precisava da aprovação de 12 pessoas diferentes. Não eram 12 etapas de aprovação, eram 12 pessoas diferentes. Em português, inglês e espanhol. Pessoas com uma agenda pior que a minha, que eu tinha que justificar. Gente, isso me deixa maluca. Justificar contratações de tecnologia para quem não entende de tecnologia. Vocês acham que são só vocês de TI que passam perrengue? Falando com noob? Não, RH de tecnologia passa o mesmo perrengue, tá? Às vezes a gente tem que... O gestor tá assim, ó, ferrado, precisando do profissional. Eu tenho o profissional, pelo amor de Deus, o que eu mais tenho é gente boa de tecnologia. Graças a Deus. Eu sou boa em recrutamento, gente. Sou boa nisso. Estou há muito tempo RH de startup tecnologia no lombo. Eu tenho o candidato, tá tudo certo. O gestor, Tamari, pelo amor de Deus, me dá esse cara que meu time tá sobrecarregado, tá operando em 200% da capacidade. Eu preciso desse cara, eu tenho o cara quer vir, tudo certo. Mas daí eu tenho que falar com o fulano para convencer o cara que precisa. Que coisa maluca. Então não é nem uma, eu não sei se é uma questão de valores. Sempre que fala valores, eu tenho uma rigidez cognitiva alta. E aí sempre que fala valores me leva muito para ética, me leva muito para uma coisa de honestidade e tal. E eu sou muito rigorosa a respeito disso. Então eu não sei se é uma questão de valores, mas acho que também é. Porque é uma questão de respeito com o candidato, com o profissional. Principalmente com um candidato que está esperando um retorno. Às vezes ele está em outro processo, mas ele quer trabalhar nessa empresa. Vocês não acham? Uma questão de respeito e consideração pelo profissional, que eu acho que precisa. Essa é a minha opinião. O Álvaro falou, hoje teve uma reunião com o RH geral da empresa, 1h45, só para explicar o que o Product Designer faz. Só quem viveu sabe. É horrível, né, Álvaro? É horrível. E a gente tem, o Harnish falou que trabalha há 34 anos na área, sabe e sente o que eu tô falando. Gente, é horrível. Por isso que eu me destaco como profissional da RH. Porque eu me aprofundo em tecnologia para facilitar a nossa vida. A de vocês que estão na área técnica, a minha que preciso apoiar vocês para contratar gente boa. Eu saber de tecnologia me faz ser um filtro muito mais eficiente durante o processo seletivo. Eu vou entrar no processo seletivo para dizer, não sei, acho que a pessoa fala muito baixo. Pelo amor de Deus. E aí o cara é maravilhoso tecnicamente, mas tem uma questão de comunicação que não vai atrapalhar em nada o trabalho dele. Os RHs, eu sei que para vocês é difícil também, tá? Porque os RHs, eles não saem do lugar comum. Teve uma menina que participou da nossa live, acho que na sexta-feira, ela falou, Mari, me dá dica por onde eu começar para me aprofundar em tecnologia. Aí eu dei um caminho ali de 2, 3 passos para ela, para ajudar. Vou mandar esse caminho pro teu RH. Álvaro, tem que ser assim, gente. Senão vocês nunca vão ser... RHs, deixa eu fazer o apelo aqui. Vocês nunca vão ser considerados bons profissionais se vocês ficarem nesse mesmo lugar. Vamos melhorar juntos. Melhorem.
Eu também tenho um monte de coisa para melhorar, mas eu tô buscando. Sábado, eu tava virada numa sacola plástica velha, rasgada, suja, podre de cansada. Pois eu levantei a minha bunda aqui do meu sofá e fui pro Cubo. Fiz todo um esquema pro meu filho ficar com o pai dele, pra eu ir no Lovable Day. Porque eu preciso. Eu não quero passar vergonha de 1h45 para explicar o que um Product Designer faz. Eu preciso ser a pessoa que no onboarding eu dou a visibilidade da operação da empresa e traduzo todas as áreas técnicas, não importa para quem. Então eu consigo adequar o meu discurso. Claro que nas áreas técnicas eu não vou longe, né? Eu não vou estar discutindo PR, por exemplo, né? Eu não vou estar discutindo deploy profundamente, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Nunca participei, nunca fiz um deploy, mas eu preciso saber o que é deploy. Eu preciso saber do processo, eu preciso ter a visão estratégica. O Harish falou, falta muito isso, pelo que eu vejo, pois os RHs não entendem sobre as funções a serem contratadas e muitas vezes até as empresas não entendem o que você faz. Gente, é absurdo isso. Não tem como eu recomendar a estrutura, como eu recomendar novas contratações, como eu ter uma discussão de alto nível com o gestor se precisa ou não precisa, se realmente precisa desse profissional. E aí é por isso que, graças a Deus, eu cresci super rápido na minha carreira, tô bem aqui, carreira sólida, feliz da vida na Ancover, com uma remuneração boa, com autonomia. Gente, eu tenho toda a autonomia para trabalhar. Eu sou considerada em fóruns de discussão sobre coisas da empresa que não tem nada a ver com RH. Mas é a gente construir respeito pelo profissional do RH. Então eu peço desculpas formais a vocês que têm passado por esses RH ruim e recomendo, mandem meu perfil para essa galera. Mandem meu perfil, vamos melhorar. Todo profissional tem a capacidade de melhorar. Às vezes é uma plasticidade neural ali que a gente precisa fazer acontecer. Quem sabe me ouvindo vai, né? Mas é isso, gente. Mudei o assunto aqui, mas acho que foi bem legal nossa troca. Quando que é a hora de trocar da empresa? Quando vocês analisarem todos esses pontos que eu trouxe com discernimento de quem é quem, qual é o papel, não rodem a baiana por nada, não percam oportunidades por nada, invistam a energia de vocês em coisas que realmente valham a pena. Aí é a hora de dizer, se eu fiz toda essa análise e tá ruim, aí é a hora de trocar da empresa. Beleza? Tá maravilhosa essa temporada, né, gente? De que a gente vai falar amanhã? Futuro da tecnologia. Aí jogou no peito da mami. E aí eu vou arrasar com vocês, tá? A gente vai fazer um trabalho bem bonito juntos amanhã, falando de futuro da tecnologia. Que eu já rascunhei esse episódio de amanhã durante a temporada inteira. Então amanhã a gente vai fazer um fecho, tá? Vamos fazer um fecho bem legal, com informação importante, que eu sei que vai fazer diferença para vocês. E vamos derrubar os mitos, vamos quebrar os paradigmas. Todo dia, Álvaro, todo dia 15 minutinhos, que vira 20, vira meia hora, que nem foi hoje, porque é maravilhoso estar aqui com vocês. 1h Brazilian Time, todos os dias eu tô aqui com vocês. A gente tá encerrando a 18ª temporada. Semana que vem vamos começar uma nova, que eu ainda não decidi o assunto, a gente decide juntos. Pode ser um negócio de RH, né? Como ensinar os RHs a entenderem tecnologia. É que tem várias, né? Eu já tô há 2 anos com vocês aqui. Em dezembro a gente teve a temporada inteira só sobre tecnologia. Ai, gente, falta de acesso à internet, falta de acesso à informação não é mais desculpa, tá? Vamos alinhar isso? Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã 1h para falar sobre o futuro da tecnologia e como sustentar essa carreira de vocês no longo prazo. Fechou? Muito obrigada. Vejo vocês amanhã. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.